Vamos para uma entrevista importante, porque é um tema que tem monopolizado aqui as redes sociais, só se fala isso no Twitter. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vinculada ao Ministério da Justiça, determinou hoje que a empresa Meta, que é a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, suspenda imediatamente o uso de dados pessoais dos usuários para treinamento do sistema de inteligência artificial. Na semana passada, a Meta atualizou a sua política de privacidade e o novo texto permite que a empresa utilize as informações publicamente disponíveis e conteúdos que são compartilhados por nós, usuários, para treinamento e aperfeiçoamento do sistema de inteligência artificial generativa. Caso a determinação seja descumprida, a empresa estará sujeita a uma multa no valor de 50 mil por dia. Em nota, a Meta afirmou estar desapontada com a decisão e argumentou que a empresa é mais transparente do que muitos participantes da indústria. A dona do Facebook disse ainda que trata-se de um retrocesso para a inovação e que a medida vai atrasar a chegada de benefícios da inteligência artificial para as pessoas no Brasil. O Bastidores CNN repercute agora essa decisão com o especialista em tecnologia e segurança digital, Arthur Igreja. Seja bem-vindo, Arthur, nessa tarde aqui no Bastidores CNN. Gostaria de saber do senhor se essa intenção da Meta de usar os dados dos usuários representa, como diz o governo brasileiro, uma violação da privacidade. Boa tarde. Bom, esse é um assunto controverso, é um assunto importantíssimo. O que acontece é o seguinte: nós estamos usando cada vez mais essas ferramentas de inteligência artificial, especialmente aquelas de inteligência artificial generativa, e elas são assim chamadas porque elas são capazes de gerar vídeos, imagens, texto, mas nós temos que lembrar que essas ferramentas são incríveis e elas só são possíveis porque elas precisam de treinamento. Então, o que aconteceu nessa mudança de política da Meta, que aconteceu no último dia 26, é que os usuários não receberam um aviso, então é por isso que muitos estão descobrindo esse bloqueio, essa tomada de medida por parte da Agência Nacional de Proteção de Dados, e estão pensando, puxa, mas quando isso aconteceu? Aconteceu no dia 26, e as pessoas não foram notificadas. Então, nessa mudança do dia 26, o que aconteceu? Dados disponíveis nas redes, ou seja, textos, stories, reels, as nossas fotos, as nossas imagens, passaram a ser usadas para treinamento da IA generativa. Então, isso também aconteceu na União Europeia. Na União Europeia, isso pegou extremamente mal. Aconteceu um movimento em que a Meta retrocedeu, ela deu um passo atrás e parou de usar esses dados. E o argumento aqui no Brasil é que a pessoa poderia entrar lá num menu de privacidade e optar por não ter os seus dados utilizados. Então, quer dizer, é um assunto super importante, porque num primeiro momento parece o seguinte, que a Agência Nacional de Proteção de Dados está se metendo nos negócios da Meta, que envolve Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo mais. Agora, na prática, é um assunto sensível, porque sim, as nossas informações estão sendo usadas de forma ampla e aberta para fazer treinamento de IA. Arthur, só para entender o que seria o treinamento de IA, seria utilizar as informações dos usuários para produzir conteúdo para esses usuários que lhe agradem, é isso mais ou menos? Vai além disso. Nós temos que lembrar que recentemente a Meta anunciou uma série de novas ferramentas de IA, então algumas pessoas já até receberam isso, por exemplo, no WhatsApp. Então você vai lá mandar um sticker, vai mandar uma figurinha e tem lá, criar figurinha com IA. Então, esse tipo de treinamento é a mesma coisa que acontece quando algumas empresas pegam as fotos, os vídeos, os áudios de celebridades, e aí alguns usuários conseguem fazer o quê? Criar vídeos falsos usando a voz daquela celebridade. Até por isso que, por exemplo, no caso da OpenAI e do ChatGPT, você pode fazer o teste em casa. Se você entrar lá no ChatGPT e tentar criar hoje uma imagem com o nome de uma celebridade, vai aparecer uma mensagem dizendo o seguinte: olha, isso vai contra a nossa política de uso de dados, então eu não posso criar essa imagem. Então, o que acontece na prática é que imagina o seguinte, uma pessoa que publica lá uma série de vídeos, a voz dela está sendo usada para fazer treinamento. Uma pessoa que publica vários vídeos, o rosto dela, as expressões faciais, qualquer coisa está sendo usado. E aí, onde é que fica essa linha muito tênue? Imagina que um outro usuário pede para criar um determinado vídeo e você percebe que aquele vídeo está muito parecido com você.
Isso pode ser coincidência? Pode, mas pode também não ser. Por quê? Porque a IA ela fez treinamento usando vídeos de outra pessoa, e aí quando um outro usuário faz uma requisição, aquele conteúdo, apesar de ter sido embaralhado, vamos usar esse termo, ele pode remeter àquela pessoa. Então, é uso de imagem, é o uso da feição, dos dados pessoais dos usuários. Ou seja, não é só para recomendar conteúdo, é muito mais do que isso. É para criar conteúdo. Então, a pessoa ela está abastecendo a rede social e justamente isso que ela está colocando na rede social está treinando a IA generativa que vai gerar conteúdos inéditos. Se isso vai remeter ao usuário que fez aquele post ou não, depende tudo da política da Meta. Então, é esse debate que é super importante. Agora, Arthur, Tainá Falcão falando contigo agora. Na sua avaliação, esses usuários terão prejuízos com essa medida da ANPD? E como argumentou a Meta em nota oficial? Qual foi, na verdade, a posição da Meta? Olha, eu entendo que o argumento, primeiro argumento da Meta, de que ela é mais transparente do que outros players da indústria, é um argumento frágil, porque nós temos todo tipo de player na indústria de tecnologia, tem alguns que são muito pouco transparentes e alguns são mais cuidadosos. Então, é um argumento subjetivo. Do ponto de vista de avanço das inovações, esse argumento ele pode ser válido porque a empresa, volto a dizer, ao mesmo tempo em que ela anunciou que ela coletaria mais dados para treinamento, ela também anunciou uma série de ferramentas. Então, essas ferramentas provavelmente não vão ser tão eficientes quanto a empresa gostaria, porque ela não vai poder usar uma série de dados para calibrar, para poder fazer esse treinamento. Então, ela vai ter que usar outro tipo de imagem, por exemplo, bancos abertos de imagem, ela vai ter que criar essas imagens e tudo isso leva mais tempo, custa mais dinheiro. Quer dizer, imagina o caso da Meta. Ela tem trilhões de conteúdos que são colocados na sua rede social todo dia, mas por quem? Pelos seus usuários. A partir do momento em que ela não pode usar justamente essa riqueza de informação que ela tem dentro de casa, abastecido por pessoas como eu e como você, a eficiência desse treinamento cai, sem sombra de dúvida. Arthur, eu vou chamar o nosso analista de política, o Pedro Venceslau, para fazer uma pergunta. Queria saber como é que você vislumbra que vai ser essa relação da Meta com a justiça eleitoral e a inteligência artificial nas eleições. É a primeira vez que a gente vai ter eleições com essa tecnologia e eu sei que as campanhas estão investindo muito em contratar gente que trabalhe com isso e também estão fazendo esse treinamento. Esse é um assunto extremamente polêmico, porque quando nós estamos falando das eleições, como você muito bem colocou, pela primeira vez nós vamos ter o quê? Campanhas capazes de não só editar ou fazer pequenas alterações, mas de criar conteúdo. Então, o que nós estamos vendo hoje é, de um lado, a capacidade de criar conteúdo que as pessoas têm cada vez mais dificuldade para notar se aquele conteúdo foi criado ou alterado por inteligência artificial. Hoje nós temos ferramentas que são capazes de criar vídeo e voz e é muito difícil distinguir. Eu estou falando de conteúdos que são treinados com menos de 5 minutos de vídeo. Então, por exemplo, a nossa entrevista aqui já poderia gerar a capacidade de gerar voz, vídeo e conteúdo que pode ser encaminhado em redes sociais e a pessoa vai receber aquilo numa resolução um pouco menor e vai achar, puxa, olha só o que o Arthur ou o que outra pessoa falou, sendo que a pessoa nunca se pronunciou a respeito daquilo. Então, o que vai ser difícil a Meta, ela já tomou boas medidas, como colocar a necessidade do usuário, quando ele faz o upload de um arquivo, ele colocar lá se esse conteúdo teve interferência de inteligência artificial. Ela também tenta usar uma série de ferramentas para identificar e colocar alguma espécie de aviso para o leigo, para a pessoa poder olhar aquilo e falar, então teve ali algum filtro, teve alguma alteração. Só que o que nós temos que lembrar é o seguinte, você, ao mesmo tempo que tem tecnologia capaz de detectar IA, você tem a IA sendo treinada para burlar esse filtro. Então, como que a Meta vai reagir? Como é que a justiça eleitoral vai reagir? Vai ter que ser algo, primeiro, em tese, muito bem planejado antes das eleições, e também não me surpreenderia se nós tivéssemos novas tecnologias e muita coisa acontecendo durante a eleição, e esse tipo de paradigma que nós estamos vendo agora com a NPD e com as novas ferramentas de IA generativa da Meta acontecendo, inclusive, durante as eleições.
Obrigada, viu? A gente... Opa, queria falar. Não, só uma última pergunta, uma dúvida que eu tenho. Arthur, quando a gente olha para esse cenário que você pintou, a velocidade da tecnologia é muito maior do que a velocidade da elaboração de leis. Isso no mundo inteiro. Você mesmo disse, pode ser criada uma tecnologia no meio das eleições que pode fazer com que a inteligência artificial e a deepfake seja utilizada à torta e à direito. Tem algum marco mundial que você considera adequado, que poderia ser utilizado aqui no Brasil? Não, porque nós temos pedaços de legislação e de regulamentação. Então, a resposta, no final das contas, está na tua pergunta. A tecnologia ela é muito mais veloz. E nós temos que lembrar que hoje nós temos basicamente dois conflitos. O primeiro deles é o seguinte: as big techs, elas estão se regulando. Então, nós estamos, em alguma medida, dependendo do bom senso das lideranças dessas empresas, o que é algo que, volto a dizer, é extremamente subjetivo. Nós ficamos em uma espécie de torcida para que eles façam o melhor. E aí, quando nós temos interferência legislativa, governamental ou por parte de algumas autarquias, como é o caso do que aconteceu no Brasil hoje, nós também estamos vendo critérios subjetivos, vieses e, por vezes, interesses pessoais. Então, é por isso que esse tema é tão delicado. Então, a resposta é não. Nós não temos nenhuma peça nesse momento de regulamentação ou de lei que tenha sido considerada eficaz, efetiva, robusta, ou que não tenha sido influenciada por determinados interesses. Então, nesse momento, não. Nós temos peças aqui e acolá, a União Europeia tentando responsabilizar cada vez mais as big techs, mas não temos nada que possa ser importado, adotado ou espelhado imediatamente. Obrigada. Agora sim, agradeço a sua participação. Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e segurança digital. Até uma próxima. Obrigado, até a próxima.